Elivaldo, na sua juventude você morava em qual bairro? Vermelha. Vermelha. Então dali você conseguiu ouvir os badalos do relógio da Rio Branco? Ah, não, nem tanto, né? Não, você ouvia já era da Vermelha. Na época, a paróquia da Nossa Senhora de Lourdes, comandada, muito bem comandada, saudade do Padre Carvalho, irmã Iracema, Padre Carvalho, que comandava lá a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Sabe que eu morava na Rua Firmino Pires? Rua Firmino Pires. Você tudo bem, você podia ouvir. Os dois, dava para ouvir os dois. Não, para mim não dá para ouvir da Rio Branco, não. Pois é, Rio Branco. Praça do Relógio, como ficou muito conhecida ali, a Praça do Relógio. Não sei se está funcionando aquele relógio ali. Tá não? Tá aí. Não está em tempo real. Pena, e ele é um símbolo da cidade, né? É verdade, um símbolo da cidade de Teresina. Elivaldo, os deputados federais e senadores participaram de uma reunião para discutir até trataram, inclusive, da questão dos cargos federais no estado do Piauí. É verdade, foi o primeiro encontro e tiveram, assim, oportunidade de discutir temas que poderão mobilizar a bancada federal piauiense, os 10 deputados federais e os 3 senadores, na atuação aí em Brasília para beneficiar o estado. E claro que esse tema, Joelson, também não ficou no paralelo, não. Foi tratado também essas ocupações de espaços da bancada federal na estrutura administrativa do governo federal. Eu vou falar com o Délio Rocha. O Délio está em Brasília e tem detalhes dessa reunião da bancada. Délio Rocha está, inclusive, ao lado do deputado Marco Aurélio Sampaio. Délio Rocha, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, participou da reunião e saiu dessa reunião muito animado, porque disse que teve muitas convergências neste encontro de ontem com deputados do Piauí. Por que tanta alegria ao sair dessa reunião, deputado? Boa tarde. Bem, boa tarde, Délio, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, e a todos os telespectadores aqui da sempre querida TV Cidade Verde. Bem, a reunião da bancada federal, dos deputados federais e presentes senadores da República foi para discutir os interesses do estado do Piauí, para que a gente, todos, como eu sempre falei nas entrevistas, para que a gente, passadas as eleições, a gente se une em torno dos interesses do Piauí, que busque recursos para as obras que estão paradas, para que a gente busque recursos para as obras que o estado do Piauí tanto precisa fazer, como a retomada da Transnordestina, como a Transcerrados, como a duplicação das saídas, das tantas BR-316 como 343, das saídas de Teresina. Enfim, a gente se reúne para tratar das demandas do estado do Piauí, independente de legenda partidária. E bem como a gente também se reúne para que a bancada do Piauí fique unida nas votações que vão passar aqui pelo Congresso Federal, aqui nacional, pela Câmara, pelo Senado, para que a gente tome uma posição, tente, na verdade, porque são 10 deputados e deputadas federais, são 3 senadores da República, para que a gente tente se unir na hora de definir uma posição em prol do povo e do estado do Piauí. E o deputado Átila Lira foi reconduzido, então, ontem? É verdade. Também um deputado Átila Lira, experiente, um trabalhador, um deputado atuante, também vai ser nosso líder aqui novamente da bancada, para que coordene os trabalhos, para que chame a gente para as reuniões, para todo mundo se unir e trabalhar aqui no Congresso Nacional. Mas ontem, um dos ingredientes dessa reunião de ontem também foi a discussão sobre cargos federais no Piauí. O que ficou acertado ontem, deputado? Não, bem, a discussão de cargos federais é uma discussão que o Poder Executivo Federal que vai ter que, se for o caso, se quiser, chamar os deputados e deputadas, senadores da República para assim o fazer. Mas não tivemos nenhum posicionamento, nenhuma conversa com nenhum ministro. Na verdade, são cargos do Executivo, não são cargos do Legislativo. Então, mas o que ficou decidido entre vocês nessa reunião? Chegaram a discutir essa questão de distribuição de cargos? Não, a gente, como eu bem falei, o tema da reunião foi as prioridades para o estado do Piauí. Como eu estou falando aqui agora, os cargos que todo mundo aí gosta de falar, é um assunto bem polêmico e tudo mais, mas são cargos do Executivo. É o presidente da República, com toda a sua equipe técnica, econômica, enfim, política, define quem é que vai ocupar ou não. Quais os critérios para ocupar ou não. Se vai ser indicação política, se vai ser indicação técnica, enfim, é uma decisão que tem que partir única e exclusivamente do chefe do Poder Executivo Federal. Deputado e deputada, senador e senadora, não mandem nada nisso.
Temos uma pergunta do estúdio. Opa, pode falar. Deputado, Joelson falando, olha, como é que fica, muito se fala a respeito da necessidade da bancada se reunir em torno de um projeto, de um grande projeto, para que ele seja acelerado, para que essa união de forças faça com que esses projetos saiam do papel. Tirando a BR-135, que recentemente reuniu os deputados e senadores em torno da questão, é difícil a gente ver isso no estado do Piauí. Como é que vocês trataram desse assunto ontem? Que tipo de prioridade maior foi definida para que a bancada se reunisse em torno de uma coisa só? Bem, Joelson, obrigado pela pergunta. Eu defendo e sempre defendi que o estado do Piauí já melhorou muito, mas precisa melhorar ainda mais em toda a infraestrutura de logística, para que a gente dê as condições daquelas pessoas que investem, que venham a investir no estado do Piauí, tenham condições, por exemplo, da grande produção, que hoje se a gente for tratar exclusivamente de produção dos cerrados, do agronegócio, é 20% do nosso PIB. Mas se a gente for pegar todo o ao redor da indústria do agronegócio, como logística, como distribuição, como empacotamento, isso representa mais de 50% do nosso PIB, não só do estado do Piauí, mas com certeza do Brasil inteiro. Então a gente tem que dar, eu defendo que a gente dê a infraestrutura logística para que o estado do Piauí cresça e se desenvolva ainda mais. Como? Com a Transcerrados, com a Transnordestina, com a construção de alguns trechos que estão parados, de obras tão necessárias para o desenvolvimento do nosso estado. Então, a minha solicitação para a bancada e que todos os deputados e deputadas também querem o desenvolvimento do estado do Piauí, que defendem esse tipo de obra, é que a gente vai se unir para que isso de fato saia do papel e que beneficie todo o nosso povo. Deputado, essa semana a gente viu aí o ministro Sérgio Moro apresentando um pacote anticrime. Nesta semana aí foram divulgadas na imprensa uma minuta do que seria a proposta de reforma da Previdência. Como os parlamentares, especialmente o senhor, vem recebendo essas medidas? Bem, a respeito do pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem, através de um convite. Ele não foi convocado, ele veio aqui porque foi convidado, de fato, pelos deputados, pela Frente Parlamentar da Segurança, no qual eu, desde o meu primeiro dia aqui na Câmara dos Deputados, eu fiz o meu ingresso nessa frente e apresentou para todos os deputados e deputadas do Brasil inteiro um resumo e fez um grande discurso, um breve discurso sobre o que seria esse anteprojeto que ele ainda não apresentou para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, do que seria a lei anticrime. Existem inúmeros pontos positivos, na verdade, a gente tem que realmente entender que essas medidas são para endurecer o combate ao crime organizado, endurecer o combate à corrupção, evitar prescrição, evitar que a gente tenha crimes que não são solucionados. Então, são medidas que precisam ser urgentemente aprovadas para que beneficie toda a nossa gente. Temos como, por exemplo, a questão do plea bargain, que é, por exemplo, o que a gente vê nos Estados Unidos, que é um acordo entre o acusado e o Ministério Público para aqueles crimes de menor potencial agressivo e que não tenham agressão física ou grave violência. E diversas outras medidas, como a legítima defesa para os policiais, como o excesso de legítima defesa quando feito por violenta emoção, que deixa de ser considerado crime. Enfim, são vários e vários pontos positivos que daqui a alguns dias vai estar aqui em discussão no Congresso Nacional. Deputado Marcos Aurélio Sampaio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. A gente deseja boa sorte aí para o senhor nesse novo desafio na sua carreira política. E, Joelson, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, queria agradecer ao deputado Marco Aurélio Sampaio, Délio Rocha também, agradecer a você. Livaldo Barbosa, a reunião de bancada tem esse papel, né? O papel de fazer com que os deputados, os senadores se entendam, aproximem o seu discurso. E nesse sentido, 2 pontos chamaram a atenção. Primeiro, o interesse da bancada federal em estabelecer um canal de diálogo permanente com o governo do Estado. Afinal de contas, os projetos demandam exatamente do Executivo Estadual. Esse entrosamento ele é indispensável, fundamental para o êxito desse trabalho lá em Brasília. E o outro, elencar também prioridades. E pelo que eu percebi, segundo conversa que tive com a deputada Margarete Coelho, retomar
obras paralisadas, obras estruturantes e paralisadas no estado do Piauí, será uma das prioridades também. Também nessa bancada. Exatamente. Ferrovia Transnordestina, por exemplo. Essa ferrovia ela começou aqui, se arrastou um pouco, aí está parada. Então é importante que obras como esta, além de alargamento, de melhorias em rodovias federais e mobilidade urbana nas principais cidades do estado, essas obras são indispensáveis para o desenvolvimento do Piauí.